Boa noite, que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida, trazendo sobre você a sua paz. Que você possa agora se concentrar, nessa palavra, onde nós vamos estudar sobre a vida de Jesus. E hoje a nossa mensagem será: Jesus era mais do que um homem simples. Jesus, ele também falou algumas coisas que deixou espantadas, assustadas as pessoas que conviviam com ele e que ouviram. Por exemplo, um dia ele disse que ele era maior que Jonas. Está lá em Mateus 12, 41. Ele disse que era maior que Salomão, em Mateus 12, 24. Ele disse também que ele era maior que o templo, em Mateus 12, 6. O templo era uma construção muito importante para os judeus. Eles colocavam no templo Deus, eles endeusavam aquele templo, aquela construção. Então, para eles, isso era falar contra o templo, era falar contra o poder de Deus. Por isso que eles se espantavam, às vezes, com Jesus. E ele disse ainda que se alguém amasse o pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa, e mesmo a sua própria vida, mais do que amava a ele, não poderia ser seu discípulo. Eles não entendiam que para amar a Deus, para amar a Jesus, nós precisamos amá-lo acima dos nossos filhos, acima da nossa família. A palavra de Deus diz que aquele que não deixar pai e mãe por amor de Jesus não é digno dele. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, depois o próximo, que seriam os nossos pais. E ele disse também que quem o negasse, ele também o negaria diante de Deus. São afirmações muito drásticas, muito grandes, você não acha? Ele chamava Deus de seu pai e os judeus não aceitavam. De uma maneira comum ele falava, ele se referia a Deus como seu pai. Ele se dizia filho de Deus, de uma maneira diferente, de uma maneira próxima. Em certa ocasião, um certo dia, Jesus, lá em João 10, 28, ele disse: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que declaração enfática, que declaração poderosa, Jesus dando ali perante os judeus. Eles não aceitavam. Eles falavam: como? Esse homem nascido de mulher, esse homem que nasceu aqui, ele está dizendo que ele e o Pai é um só? Jesus estava dizendo que ele era igual a Deus, pois ele afirmou que ninguém poderia tirar as ovelhas da sua mão. E ele disse que ninguém as tiraria da mão do Pai. E depois ele esclareceu dizendo que ele e o Pai eram um. Ele sempre dizia isso, Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele declarava. Para os judeus, isso era algo muito sério. Eles chamavam de blasfêmia. Era um homem que, se comparando a Deus, era um absurdo para os judeus. E por causa dessas suas palavras, nós vemos o que aconteceu. Foi tão importante, o que aconteceu. Novamente, os judeus prepararam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Respondeu os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra,
mas pela blasfêmia que você diz que você é um simples homem e se apresenta como Deus. Eles não aceitavam, eles rejeitaram a Jesus. Quando Jesus disse que era Deus, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, os judeus queriam apedrejá-lo. Pelas coisas ditas por Jesus, eles entendiam que ele se punha em pé de igualdade com o Pai. Eles entendiam que ele se punha ao pé. Eles não sabiam que ele era igual ao Pai. Ele não se julgava um homem comum, nem apenas um grande profeta, mas muito mais do que isso. Ele chegou ao ponto de dizer que somente Deus o conhecia completamente e que somente ele conhecia Deus perfeitamente. E acrescentou que Deus, o Pai, havia entregado todas as coisas nas suas mãos. Vocês imaginam agora a situação dos judeus diante de Jesus Cristo. Eles criam que Jesus era um homem normal, natural, um homem falível. De repente, Jesus se levanta dizendo que ele e o Pai eram um, que ele conhecia o Pai, que o Pai o conhecia. Eles não entendiam esta situação. Todas as coisas que foram entregues por meu Pai, ninguém conhece. O Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Isso era muito espantoso, para alguém ouvir, para os judeus ouvirem. Essas coisas que nenhum ser humano jamais havia dito, nem os profetas, nem Moisés. Jesus agora dizia que era a luz do mundo, que ele era o pão que desceu do céu. Os judeus aguardavam a ressurreição dos mortos e Jesus disse que ele era a própria ressurreição e a vida. E ele disse que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, lá em João 14,6. Essas palavras demais, para os ouvidos daquele povo, daqueles judeus. Mesmo seus discípulos principais, os apóstolos, achavam isso extraordinário. Em certa ocasião, um deles, que se chama Filipe, disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu para Filipe: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você me pode pedir e dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo agora não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. João 14, 8. Muito importante essa palavra. Coisas desse tipo mostram que Jesus não era apenas um homem perfeito, como dizem por aí. Quem era Jesus? Jesus era um avatar, Jesus era um homem perfeito, Jesus era um profeta, nada disso. Jesus, ele é divino, ele é Deus igual ao Pai. Ele chegou ao ponto de dizer que tudo que o Pai fazia, ele também fazia. João 5,19. Disse que um dia os mortos ouviriam a sua voz e sairiam dos túmulos para a salvação ou para a perdição eterna. João 5:25. Afirmou também que um dia os céus e a terra iriam acabar, mas que as suas palavras nunca passariam. Mateus 24:35. As palavras do Senhor não passam. Era demais tudo isso. Outra ocasião em que Jesus nunca passaria, está em Mateus 24:35, diz: era demais toda aquela ocasião,
tudo que Jesus estava sendo desafiado pelos líderes religiosos. Estes se encantaram porque ele falava como se já existisse antes de ter vindo ao mundo. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedece à sua palavra, nunca experimentará a morte? Eles não estavam entendendo nada. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato conheço o Pai e obedeço às suas palavras. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda tem 50 anos e já viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-los, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 8:52. Palavras desse tipo, ditas pelo próprio Jesus, causam confusão no povo. Mas foi isso que fez seus discípulos entenderem que Jesus era muito mais que um homem comum. Ele era o próprio Deus, o Filho de Deus. Amém? Vocês entenderam que Jesus era muito mais que um simples homem? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje, por esta mensagem, por este ensinamento, que hoje claramente o Senhor nos ensinou, que Jesus não era apenas um homem, um espírito atualizado, um espírito desenvolvido, mas Jesus é o próprio Deus. Ele e o Pai são um. Te agradecemos por isso e que Jesus seja o Deus da nossa vida, hoje e amanhã. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite e até amanhã nesse mesmo horário.